no caso, um trabalho com as séries de terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Presidente Roosevelt, conforto, né? Onde participaram o Gabriel Gomes, o Rômulo e o Fernando Henrique, juntamente com o professor Paulo Seles. E eu não pretendo nesse trabalho dizer que essa é uma experiência a ser seguida, a ideia é só compartilhar essa experiência para que ela possa ser discutida e não acho que é, no caso, a melhor experiência lúdica que já se teve, mas é importante a gente compartilhar essas diversas experiências que se tem, inclusive porque um dos grandes problemas que a gente tem nas aulas de história é que às vezes os alunos acham ela muito maçante e a gente acredita no PIBID que essa discussão lúdica é importante para trazer o aluno para esse tema, e a gente também acha que não existe uma divergência entre o lúdico e a aula expositiva, por exemplo, e como eu vou demonstrar aqui, que a gente trabalhou com as duas questões nesse projeto. Bom, nosso objetivo era trabalhar o conteúdo curricular da Guerra Fria, mas para isso a gente usou algumas questões, como por exemplo, o simbolismo, a questão visual, que é uma questão que eu vou explicar daqui a pouco, perguntas e respostas, afinal era um jogo, né? E sempre trazendo para isso questões de atualidade, que é muito importante para a gente, na área de história, trazer ao estudante questões da atualidade que são ligadas ao período histórico que a gente está estudando, ainda mais o pessoal de terceiro ano que vai fazer o Enem, é importante porque sempre caem muitas questões relativas a atualidades. O material é sempre muito simples que a gente trabalha no PIBID, tanto para a gente fazer o trabalho como para ser reproduzido em outras escolas, né? A gente trabalhou com uma roleta de madeira, mas pode ser trabalhado com uma roleta de papelão, no TNT, 2 TNT azul e vermelho para dividir a sala, e a gente trabalhou com imagens de símbolos representativos das duas grandes potências da Guerra Fria e com fichas de perguntas e respostas sobre o tema de Guerra Fria. Aí, a questão, tem uma foto a gente aplicando o projeto de sala de aula, a questão puramente decorativa, ela demonstra que ela não é, né? E é muito interessante a questão que é o seguinte, às vezes os professores e nós, futuros professores, a gente duvida um pouco dos alunos que eles vão reconhecer as coisas antes da gente falar, só que é importante que em todas as salas que a gente entrou, quando a gente dividiu a turma com esse TNT, vários estudantes, não foram um ou dois, em todas as turmas, eles identificaram que a gente ia trabalhar o tema da Guerra Fria. Né? Então aí a gente já está trabalhando com a questão do simbolismo do vermelho e do azul ligado à União Soviética, ligado aos Estados Unidos, assim como também essa representação da divisão da sala ao meio, sem dividir em grupos, também demonstra um pouco do cenário geopolítico do momento da Guerra Fria, né? Onde os alunos ficavam separados. A gente usou o trabalho de simbolismos para fazer a discussão, né? A partir da divisão dos alunos nas equipes. A gente trabalhou com a foice e o martelo e com o tio Sam, onde os alunos, cada equipe teria que identificar qual era o símbolo que representaria o seu bloco, né? Os alunos, e explicar o que eles achavam daquele símbolo. É interessante que os alunos identificaram muito fácil qual era o símbolo, só que a partir dessa questão lúdica, que é aquela questão que eu coloquei, que o lúdico não é necessariamente concorrente com a aula expositiva, a gente conseguiu trabalhar, por exemplo, a questão histórica dos Estados Unidos e da União Soviética. Por exemplo, a representação da foice e do martelo, dá para fazer a questão da divergência ideológica com os Estados Unidos, assim como dá para explicar a economia planificada da União Soviética, assim como o tio Sam, dá para explicar um pouco da questão histórica dos Estados Unidos ligada à guerra, sempre trazendo para uma questão da atualidade, como por exemplo o tio Sam, hoje em dia a gente fala que ele está chamando você para a sociedade de consumo, foi uma das analogias que a gente fez. Isso se mostrou bastante positivo, esse trabalho com simbolismo, onde os estudantes perceberam as divergências ideológicas que marcavam de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila, né? Bom, um dos problemas que a gente tem na aula de história atualmente é um problema daquela aula monolítica, né? Que é uma aula que começa a Primeira Guerra Mundial, acaba, a crise de 29 acaba, como se as coisas não tivessem relação, se as coisas não se relacionassem, né? E na hora que a gente começa com as perguntas e respostas, o jogo de perguntas e respostas, a gente tentou, em meio às várias perguntas que tinha relacionadas diretamente à questão da Guerra Fria, como o Plano Marshall, os conflitos como a Guerra da Coreia, questões que marcaram o princípio e o fim da Guerra Fria, a gente conseguiu também trabalhar
outros temas históricos junto. Por exemplo, quando a gente trabalhou a questão da crise dos mísseis, que é um dos momentos mais críticos da Guerra Fria, a gente pôde trabalhar, após a pergunta do pessoal, poder trabalhar, por exemplo, a questão da Revolução Cubana, o impacto geopolítico que ela teve naquele momento, né? Assim como, a partir da Revolução Cubana, a gente pôde fazer a discussão que isso gerou movimentos populares na América Latina, que ocasionou uma ação dos Estados Unidos apoiando uma série de golpes militares. Então a gente conseguiu, por exemplo, relacionar, em meio ao jogo, a ditadura militar com o período da Guerra Fria, que está muito relacionado. Então essa foi uma experiência interessante que a gente pôde trabalhar, né? Aqui estão algumas das referências que eu usei, que foram, inclusive esses dois textos aqui são dois textos que a gente trabalhou nas reuniões do PIBID, né? A nossa experiência nesse projeto, ela trabalha tanto a parte teórica, que a gente discute nas nossas reuniões, e a gente busca aplicar novas metodologias em sala de aula, e particularmente, essa discussão da Guerra Fria foi muito interessante, os alunos receberam muito bem, eles elegeram os representantes de cada equipe, né? Então, eles discutiam entre si, porque era o representante que dava a resposta oficial da equipe, né? Então eles debatiam um tema entre si, inclusive às vezes gerando um pouco de euforia, só que era uma euforia que a gente conseguia catalisar essa euforia para o tema, porque ela estava ligada ao tema mesmo, inclusive brincando, tá vendo? Aqui é como a Guerra Fria, a gente tem essa disputa, mas ninguém vai entrar na via de fato, obviamente só com uma brincadeira que não tinha esse risco. Aqui está uma foto do final do projeto. Inclusive, convido todos aqui que ainda não fizeram a acessar o blog do PIBID, nosso blog do PIBID, de história, onde a gente relata todas as atividades que a gente faz, coloca fotos, tanto para que essas atividades possam ser produzidas em outros lugares, mas também para contribuir com a gente do PIBID, com novas ideias, com novas alternativas para que a gente possa levar essa aula lúdica para dentro da sala de aula de história, que sinceramente eu acho que tem tudo a ver. Afinal de contas, o lúdico, os jogos, as brincadeiras, tem uma coisa em comum muito importante com a história. Ambos são feitos e construídos por nós, seres humanos, né? É isso.